E aí, pessoal? Quando o Rei Leão original foi lançado, eu tinha 9 anos de idade. Quando este remake do Rei Leão, agora de 2019, foi lançado, o meu filho mais velho tem 9 anos de idade. Então eu peguei os dois filmes em idades e que eles fizeram parte da minha vida, né? E foi um dos filmes marcantes da minha infância. Vi várias vezes quando criança, depois revi algumas com já meus filhos e agora vi este remake em computador. Aí eu não quero aqui fazer uma resenha do filme, se o filme é melhor ou pior, se ele é bom ou ruim. Achei bom, acho que muito do impacto está preservado, talvez não tudo, especialmente pela escolha de terem feito animais em computação gráfica, o que deu um realismo muito grande, que impressiona, mas também tirou grande parte da expressividade facial dos personagens. Isso tem um efeito na nossa conexão com eles. Tá? Mas mesmo assim, não quero aqui resenhar o filme. Eu quero falar de algo que está dentro do filme. Eu quero. É um filme de criança, evidentemente. A gente não vai. Ambos são filmes infantis, a gente não vai esperar grandes complexidades, nenhuma profundidade assim, fora de série, nenhum deles. Mas mesmo assim, eu acho que tem elementos muito interessantes aí para falar sobre ideologia. O que eu estou chamando de ideologia? Que eu estou chamando dos discursos e crenças que justificam uma ordem social e política. E o filme tem uma ordem social, o mundo daquele filme tem uma ordem social e política. Uma sociedade hierárquica na qual os leões ocupam a posição superior da hierarquia e, em oposição a isso, também um mundo ali sem leis, sem uma sociedade constituída. Tá? Então, a ideologia, o discurso e as crenças que justificam uma ordem social ou que então justificam escolhas existenciais da vida do indivíduo. Tá? Como é que ele justifica para si mesmo o tipo de vida que ele leva. Tá? E os filmes são o original e esses são muito similares em diversos aspectos, mas também tem diversas mudanças. E uma delas é justamente que neste novo filme, neste remake, a gente entra um pouco mais nessa discussão das crenças e dos valores. E especificamente, parece que esse filme está mais interessado do que o desenho original em convencer a nós, os espectadores, de que a ideologia dos leões, do Mufasa, que é o pai do Simba, a ideologia que justificava o reino do Mufasa e que justifica o poder do Simba, que ela é boa, que ela está de acordo com a realidade das coisas e que, portanto, nós, plateia, também devemos defendê-la. Tá? O filme original tomava isso como um pressuposto. Ele nos mostrava um mundo muito simples. Nenhum dos dois vai ser muito complexo, mas mostrava um mundo mais simples, no qual, olha, o rei ocupa seu lugar no topo da hierarquia, o Mufasa era rei, aquele mundo se comportava de acordo com a filosofia do ciclo da vida, um animal come o outro, mas esse predador também morre em algum momento e o ciclo se completa, ele próprio vira grama, uma coisa meio simbólica, ele vira capim, então de alguma forma esse ciclo se completa. O Mufasa era o rei legítimo. Quem disse que ele era o rei legítimo? Ele era. O Rafik começa o filme, que é o sacerdote, ele sagrando ele e legitimando o filho dele, que estava. Sagrando ele não, né? Sagrando o filho dele, legitimando o filho dele que tinha acabado de ser apresentado ali. Aquela é a ordem justa. E quando alguém usurpa essa ordem justa, quem disse que o Scar, o irmão dele que tira o trono, mata o rei e toma o seu lugar, quem disse por que ele não podia ter acesso ao trono? Né? O filme original não se preocupava muito em justificar isso. E também, numa visão quase arcaica, o Antigo Testamento da Bíblia, por exemplo, tem um pouco dessa visão, assim como diversos mitos, uma forma mais antiga de ver o poder. Quando o Scar, o rei ilegítimo, chega ao trono, o que acontece com o reino? Desastre completo. Tudo vai de mal a pior, o negócio vira uma terra arrasada ali. Tá? E por que isso? Porque ele implementa faz coisas ruins? Não necessariamente. Eu nem lembro se o desenho chega a citar coisas ruins que o Scar fazia com o reino. Mas se cita é muito de passagem. Enquanto que este filme agora sim, cita bastante. No filme original bastava que o Scar não é o rei legítimo, não é o bom e, portanto, quando a pessoa que não é a boa ocupa o poder, tudo desanda, tudo vai de mal a pior, até que você restabelece de volta com o rei legítimo e daí sim, tudo melhora, o sol brilha novamente. Tá? Neste novo filme não é assim, ele parece mais preocupado em justificar para nós, audiência, plateia, aquela ordem de coisas. Isso a gente começa vendo já na primeira conversa do Simba, ainda uma criança, um filhote, com o seu pai, o rei Mufasa. Né? Uma cena que tem nos dois, né? Uma conversa dos dois famosa em que eles estão em cima de uma rocha olhando todo aquele território, que é o reino dos leões, no fundo, e o Mufasa está falando ali como tudo, onde o sol brilha, até onde o sol brilha, até onde a vista alcança, era território deles. E o Simba pergunta, e o Mufasa diz também que o fim de um rei chega, o pôr do sol dele chega e um novo rei chega em seu lugar.
E o Simba aí pergunta, nossa pai, então um dia tudo isso será meu? No filme original, a resposta era um sonoro sim. Eles ocupam posição, ninguém questiona a justiça deles ocuparem a posição superior ali, portanto sim, o reino é deles para eles gostarem, e eles são bons, eles podem, portanto, aproveitar, e o reino está ali para o usufruto deles. Neste filme já, a resposta do pai, a mesma pergunta do filho é não, não é de ninguém isso aqui. Nós, como os líderes que ocupamos aqui essa posição superior, nosso dever, nossa responsabilidade é zelar pelo bem e fazer o bem aos outros. O líder tem que entregar aos outros, não pensar naquilo que ele pode tomar para si. Tá? Então começa aí, você já vê que o poder agora precisa ser justificado. Né? O filme se preocupa em justificar o poder. Por que tem hierarquia? Olha, se tem, e tem, mas ela pelo menos está envolvida aí num trabalho que entrega o bem para todos, né? Inclusive quem está por baixo ali supostamente se beneficiaria dessa situação. Tá? Outro ponto, por que o Mufasa é rei? O filme anterior não buscava justificar isso, e aliás, pelo jeito que eles são, o Mufasa e o Scar, parecia que o Scar era mais velho que o Mufasa, né? O que levanta uma pergunta, pô, ele não é justo mais velho? Como é que não é ele o rei? Esse filme eles fazem questão de botar numa fala ali que o Mufasa é o mais velho, que o Scar é o irmão mais novo, tá? Embora não pareça, mas é. E mais, que o Mufasa já foi inclusive desafiado no poder e venceu. O Scar só tem essas cicatrizes todas que ele tem porque ele em algum momento do passado desafiou o irmão dele. Né? E por isso ficou desse jeito. Ou seja, o Mufasa realmente é o irmão mais velho, nosso entendimento normal, meio dado pela nossa cultura, espontâneo, que a gente entende que funciona uma monarquia, ele cumpre esse requisito dessa legitimidade formal, e ele já até foi desafiado e venceu aquilo. Tá? Então ele tem o direito de ocupar aquilo e ele faz aquilo pelo bem de todos. Tá? A ideologia do ciclo da vida, ela justifica o lugar de todo mundo num ecossistema, mas ela exige de quem está por cima, e nisso esse filme frisa mais, ele exige algo de quem está por cima também. Ele exige um comedimento, ele exige que que o animal, o leão, restrinja o seu poder. Sim, ele vai caçar, ele vai se alimentar dos antílopes, mas ele não vai matar tudo o que ele poderia, ele não vai fazer tudo o que ele quer, ele vai também restringir para garantir que tudo aquilo continue funcionando. Tá? Então, você tem uma justificativa aí, você exige de quem ocupa a posição dominante uma virtude, porque sem ela, tudo aquilo poderia desandar. Tá? E você tem figuras importantes nessa ordem social também que cumprem papéis. Você tem o Zazu, um conselheiro do rei, que cuida da parte dos conselhos racionais e estratégicos ali, tá? E dado o sotaque inglês-britânico dele, me parece que ele represente, no fundo, o legado da colonização na África. Ele é o conselheiro inglês que sobrou da colonização para o chefe de Estado africano ali. Tá? É a sabedoria ocidental que está ali, com relatórios, fatos sobre o que está acontecendo, quais os movimentos que estão acontecendo no reino. Tá? E, por outro lado, a contraparte dele, que é o Rafiki, o mandril ali, aquele macaco que é o sacerdote e que representa a sabedoria africana tradicional. Nesse filme ele até fala, dá a entender que ele fala outras línguas aí que não o inglês ou o português de quem estiver assistindo. Tá? E a função do Rafiki é dupla. Primeiro, conferir e certificar a legitimidade para o soberano, para o rei. E segundo, quando necessário, despertar no líder, despertar no rei, a verdadeira essência dele. Produzir nele um despertar espiritual para que ele seja, daí sim, de fato, tudo aquilo que ele pode ser. Tá? E o que o Scar representa? Bom, no filme original, o Scar era mau porque ele tinha uma inveja do irmão e a chegada dele no poder é ruim porque, bom, ele é mau, então o reino tem que ir mal também. Neste aqui, eles se preocupam em explicar um pouco mais. Tá? O Scar, ele faz um acordo com as hienas, que no filme original, você também não entendia, por que as hienas são banidas? Elas não comem carne igualzinho os leões? Mas nesse filme eles frisam muito que as hienas têm um estômago que não tem fundo. Né? Ou seja, elas têm um apetite insaciável. Elas são o oposto do que são os bons leões, que se restringe. A hiena é incapaz disso. Portanto, ela precisa ser banida da sociedade. A gente não aceita mais isso como um fato porque eles são do mal. Não, porque eles têm uma característica que os impede de funcionar na sociedade ali dos outros bichos, de participar do ciclo da vida tal como os outros. Evidentemente, isso é uma criação do filme, né? A gente sabe, no mundo real, a hiena é parte essencial do ecossistema. E o Scar, invejoso e ressentido com o irmão dele, se alia às hienas e diz repetidamente que quando ele estiver no poder, aí sim todos vão poder caçar quanto quiserem. Vai ter curso livre para os predadores, para aqueles que ocupam as posições superiores, dar invasão a todos os seus apetites o tanto quanto quiserem.
Essa é a estratégia dele, se aliar a essas hienas para chegar no poder, essa é a estratégia dele. E também é por isso que quando ele chega no poder, tudo desanda. Porque daí eles passam a caçar demais, os grupos de animais que moravam ali fogem, vai acabando a comida e a coisa vai ficando intolerável ali para todos os participantes. Até um outro elemento de maldade adicionado no Scar também, que a gente vê ele tentando coagir a rainha, a esposa do Mufasa, esqueci o nome dela agora, a esposa do Mufasa, a se casar com ele, ela não quer, ele está coagindo ali, ou seja, também viola aí os direitos, a dignidade mais básica, aí, tentando, no fundo, estuprar e manter prisioneiras as leoas. Tá? E o Simba, quando tem todo o evento, não sei se vocês já viram o filme, mas o Scar mata o pai, o rei Mufasa, o Simba acredita que ele foi o responsável por aquela morte, ele não viu que foi o Scar que matou, e ele foge, o Scar até tenta mandar as hienas para matá-lo, mas ele foge mesmo assim. E ele, portanto, culpado, vendo o tamanho da encrenca em que ele teria que enfrentar ali, com medo daquele mundo que ele deixou para trás, ele foge daquilo, quase morre, mas acaba sendo salvo por um lêmure e por um javali, o Timão e o Pumba, que introduzem o Simba a uma outra filosofia de vida, uma filosofia de vida diferente do ciclo da vida. Um mundo no qual não existe mais hierarquia. Existe apenas o Hakuna Matata, o aproveite o momento, em que você também não vai ter o poder de um sobre o outro, o predador que mata o antílope, do leão que mata o antílope, né? Ambos animais conscientes, racionais no mundo do filme. Toda a alimentação ali é baseada ou em vegetais ou em insetos, bichos não conscientes. E, portanto, não tem um dilema ético ali e a relação de poder, portanto, porque eles nem são sujeitos para você ter uma relação de poder com relação a eles. E neste filme eles se preocupam a filosofar um pouco mais sobre o que é esse Hakuna Matata. O Simba fala para eles, não, mas espera aí, a gente vive num grande ciclo da vida. Né? Eles, não tem nada de ciclo da vida. Tem uma linha reta. Você nasce, você tem suas experiências e você morre. Essa é a nossa filosofia. Uma filosofia puramente individualista daí, né? Uma filosofia que não se preocupa em entender como se dá as relações ali entre os seres e que só funciona realmente para animais herbívoros, para animais que no mundo do filme não têm a natureza de ocupar as posições superiores, as posições de poder. Né? Numa fala que também é só desse filme, uma hora o Simba, por que o Simba não fica, né, no mundo do Hakuna Matata? Estava tão bom, era tudo tão gostoso, por que ele tem que voltar para o outro? E neste filme eles tentam também empurrar um pouco mais para o espectador essa uma resposta para isso. O Simba está brincando com um antílope na floresta, ele é um leão que não come carne, ele come insetos apenas. E uma hora o antílope fica meio brincando com ele e fala, não, mas você nem é um leão de verdade, né, Simba? Ele estava negando a própria essência dele ao estar ali. E aquilo já deixa ele um pouquinho ressabiado ali, embora ainda não o acorde de vez para a realidade daquilo, que ele estava vivendo aquém da potencialidade dele. E aquela filosofia do Hakuna Matata só é própria para seres herbívoros, realmente, ou insectívoros. Imagine um carnívoro que não abra, ou para um carnívoro que abriu mão de ser aquilo que ele é, né? Que está sendo menos do que ele deveria ser, que ele poderia ser. Imagine um carnívoro que vivesse a filosofia do Hakuna Matata, do apresente momento, a filosofia da linha reta. Nasci e uma hora vai acabar tudo. Como é que ele se comportaria? Talvez se comportasse justamente como as hienas, né? Talvez aquilo seja a versão realmente carnívora do Hakuna Matata. E que, portanto, é impossível para o Simba, no final das contas. Enfim, ele reencontra o grande amor da vida dele, que ajuda ele num despertar, é descoberto pelo Rafiki, lá o sacerdote, que desperta nele o reconhecimento da grandeza interior que ele traz, da possibilidade que ele tem e da responsabilidade, portanto, que ele tem com todo o mundo, com todo o ecossistema, fazem ele voltar. E ele volta, consegue vencer ali com a ajuda das leoas e tudo, vence o Scar e recupera o seu lugar no trono, né? Então, a justiça foi restabelecida. E o que é a justiça nesse caso? Primeiro, o rei legítimo e que se comporta de acordo com a virtude e que traz a ordem para o reino, não apenas como algo que flui dele por ele ser bom, mas porque ele volta a impor, a instituir sobre o reino dos animais a autorrestrição, o comedimento, que faça com que o predador, ainda que ele possa, ele não vai caçar tanto quanto ele poderia. Ele não vai dar vazão a todos os seus apetites. Ele não é como as hienas, né, que buscam sem cessar sempre mais e mais e mais. Ele não é a ganância desenfreada, a cobiça desenfreada, que é o fim de qualquer reino. Tá? Eles aceitam essa ordem transcendente a eles, a ordem do ciclo da vida, que não é criação de nenhum deles, é o que eles reconhecem ali, tá? e que justifica toda aquela situação e que ensina, mostra para cada um o seu lugar. Tá? E, dado o mundo do filme, é uma ordem que faz sentido, né?
Só que é curioso como essa ordem, no fundo, é muito diferente da sociedade humana, né? Porque o filme dá como premissa algumas coisas que não valem no mundo dos humanos. Por exemplo, a existência de seres conscientes de naturezas diferentes, né? Você tem... O Simba é um leão. Se ele estivesse se comportando como alguém que não é um leão, ele não está sendo fiel e real àquilo que ele verdadeiramente é. Ele é um carnívoro. E o filme também faz questão de esconder da gente um pouco, tanto o desenho quanto o filme, esconder da gente um pouco a real natureza dessas relações, né? Porque, olha, é um filme sobre um leão. Começa e termina num mundo exclusivamente de leões, ou seja, de carnívoros, gente que só come carne, que justificam verbalmente o ato de comer carne, eles falam sobre isso, mas em nenhum momento é mostrado ele se alimentando. Curioso, né? Porque se mostrasse o leão tendo que caçar o antílope ou a zebra, bichos conscientes também, talvez a plateia ficasse, opa, peraí. Não dá para todo mundo ir viver comendo inseto, não. O filme tem que omitir certas coisas. E toda ideologia depende disso também, né? Depende de omitir certas coisas. Aqueles que têm os apetites desenfreados também, eles são assim pela sua própria natureza, são um terceiro tipo. Portanto, está justificado o banimento deles, né? Eles têm que ser banidos, eles são incompatíveis com a vida equilibrada do ciclo da vida. Agora vamos transplantar isso para o mundo real, o mundo dos homens. Não existem naturezas diferentes para justificar nossas situações aqui. Quem está no topo não é porque é leão, e quem está embaixo não é porque é antílope. Quem está banido fora, sendo mantido fora por meio da violência, também não é hiena. Somos todos homens, sujeitos a diferentes influências, ocupando diferentes papéis, que podem mudar muitas vezes. E, no entanto, também temos relação de superior e inferior, e de quem está dentro com quem está fora, que a gente justifica de várias maneiras, né? O criminoso, o estrangeiro, o refugiado, o rico e o pobre, né? Relação de superior e inferior, no qual relações de poder, quem manda e quem obedece, também estão dadas, mas, diferentemente do mundo do filme, não existem essas naturezas, essa diferença qualitativa que justifica tudo isso. Somos todos, a princípio, iguais, óbvio, com características diferentes, cada um pode ser mais inteligente, outro mais forte, outros menos em tudo, mas enfim, essencialmente iguais. O filme pode supor essa justiça do ciclo da vida sem grandes problemas, e mesmo assim sem ser capaz de mostrar tudo pra gente, porque a realidade está dada ali, a realidade é aquela. No caso da ideologia, dos discursos e das crenças que justificam as nossas organizações sociais, as nossas escolhas de vida, o que a gente considera como realidade também faz parte dessas crenças, né? Que certas coisas são justas ou injustas, que um rei faz sentido ele estar no poder ou não, que um certo mecanismo para conferir legitimidade ao governante esteja de acordo com o quê? Com algum critério abstrato que nós tenhamos, com alguma crença nossa sobre o que é o bem para a sociedade, mas que não necessariamente é o bem de todo mundo. Então esse é um tipo de discussão muito interessante que eu acho que o Rei Leão levanta. Discussão sobre como as nossas crenças estão ligadas à forma como a gente organiza a sociedade e a como a gente justifica que alguns tenham mais e alguns tenham menos, que alguns tenham mais poder e outros tenham menos poder. Essas diferenças estão dadas na sociedade. Se a gente não quiser enlouquecer, se a gente não quiser cair no mundo das hienas em que está todo mundo lutando o máximo possível para pegar o máximo para si, e que, portanto, leva à destruição de tudo, se a gente não quiser nesse mundo, então é bom que a gente tenha algum tipo de crença que nos faça, assim como no mundo do filme, acreditar numa ordem transcendente a nós, que justifique os diferentes papéis dentro dessa ordem e que, seja lá quem a gente for, estejamos nós embaixo ou em cima, nos leve a restringir as nossas paixões, restringir os nossos apetites em alguma medida. Porque se a gente não fizer isso, se ninguém fizer isso, o que reina é o caos. O que volta é o mundo das hienas, o mundo do Scar, o mundo da vontade de poder totalmente desregrada. Ainda que no nosso caso, a ideologia não esteja, ou pelo menos não esteja de forma tão simples, respaldada por uma evidente estrutura da realidade que nos diferencia em diversas naturezas. É isso aí.